Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica, descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 39, estamos no período do Egito e Êxodo e vamos ouvir Êxodo 21, Levítico 14 e Salmo 75. Êxodo 21. São estas as normas que porás diante deles. Quando adquirires um escravo hebreu, ele servirá 6 anos, mas no 7º ele sairá em liberdade sem nada pagar. Se veio sozinho, sairá sozinho. Se tinha uma mulher, a sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe deu uma mulher, e se ela gerou filhos ou filhas, a mulher e os seus filhos serão para o seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair em liberdade. O seu senhor falo-á aproximar de Deus, falo-á aproximar da porta ou do umbral e perfurar-lhe-á a orelha com uma sovela, e ele servi-lo-á para sempre. E quando um homem vender a sua filha como serva, ela não sairá como saem os escravos. Se ela desagradar aos olhos do seu senhor, de modo que ele não a destine para si, fala a resgatar. Não é senhor de a vender a um povo estrangeiro, tratando-a com deslealdade. E se a destinar para o seu filho, fará com ela segundo o direito das filhas. Se tomar outra para si, não reduzirá o seu alimento, nem o seu vestuário, nem os seus direitos conjugais. Se não cumprir para com ela estas 3 coisas, ela poderá sair sem pagar nada, sem recorrer a dinheiro. Aquele que ferir um homem até à morte, deverá morrer. Se ele não armou uma cilada e foi Deus que o fez cair na sua mão, fixarei para ti um lugar onde ele se possa refugiar. Mas quando alguém se enfurecer contra o seu próximo para o assassinar à traição, arrancá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir o seu pai ou a sua mãe deverá morrer. Quem raptar um homem e o vender, ou o retiver em seu poder, deverá morrer. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, deverá morrer. E quando alguns homens litigarem e um deles ferir o seu próximo com uma pedra ou com o punho, sem o matar, mas levando-o a cair de cama, se ele se levantar e andar por fora agarrado ao seu cajado, aquele que o feriu será absolvido. Apenas lhe retribuirá pela sua paragem forçada e o curará completamente. E quando um homem ferir o seu escravo ou a sua serva com um bastão e vierem a morrer sob a sua mão, serão vingados. Se porém sobreviverem um dia ou 2, não serão vingados, pois eles são o seu dinheiro. E quando alguns homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela abortar, mas não houver acidente fatal, será paga uma indemnização como impuser sobre o assunto o marido da mulher e será dada através de juízes. Mas se houver acidente fatal, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. E quando um homem ferir a vista do seu escravo ou a vista da sua escrava e a destruir, deixá-los-á partir em liberdade pela sua vista. E se fizer cair um dente do seu escravo ou um dente da sua serva, deixá-lo-á partir em liberdade pelo seu dente. E quando um boi marrar num homem ou numa mulher vindo a causar morte, o boi será apedrejado e a sua carne não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se esse boi já antes marrava, e se o seu dono já tinha avisado e não o guardava, e se causar a morte a um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono será morto. Se lhe for imposto um resgate, dará então como resgate pela sua vida tudo o que lhe for imposto. Se marrar num filho ou se marrar numa filha, far-se-á com ele segundo esta norma. Se o boi marrar num escravo ou numa serva,
Dar-se-á ao senhor deles 30 siclos em dinheiro, e o boi será apedrejado. E quando um homem destapar um poço, ou quando um homem escavar um poço e não o cobrir, e lá cair um boi ou um jumento, o dono do poço pagará em dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será para ele. E quando o boi de um homem ferir de morte o boi do seu próximo, venderão o boi vivo e repartirão o seu dinheiro. E repartirão também o morto. Mas se era conhecido que aquele boi já antes marrava, e o seu dono não o guardou, terá de pagar boi por boi, e o animal morto será para ele. E quando um homem roubar um boi ou um animal do rebanho, e o abater ou o vender, pagará 5 bois pelo boi, e 4 ovelhas pelo animal do rebanho. Levítico 14. O Senhor disse a Moisés: Esta é a lei para o rito de purificação de um leproso. Será apresentado ao sacerdote. Este sairá do acampamento para o examinar. Se a chaga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que se tome por aquele que deve ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, um pano de púrpura e um ramo de hisope. O sacerdote mandará imolar uma das aves sobre um vaso de barro cheio de água pura. Depois tomará a ave viva, a madeira de cedro, o pano de púrpura e o ramo de hisope, mergulhando-os com a ave viva no sangue da ave imolada que se misturou com a água pura. Aspergirá 7 vezes aquele que deve ser purificado da lepra e declará-lo-á puro. Depois deixará partir em liberdade a ave viva. Aquele que for purificado lavará as suas vestes, rapará todo o pelo, banhar-se-á e ficará puro. Poderá então regressar ao acampamento, mas ficará 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia rapará o pelo de todo o corpo, os cabelos, a barba, as sobrancelhas e tudo o resto. Lavará as suas vestes, banhará o corpo em água e ficará puro. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3/10 de efá de farinha amassada com azeite como oblação e meio litro de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que se purifica e todas estas ofertas diante do Senhor à entrada da tenda da reunião. Tomará um dos cordeiros e oferecê-lo-á como sacrifício de reparação, assim como o meio litro de azeite, e os apresentará ao Senhor com o rito de apresentação. Imolará depois o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque a vítima do sacrifício de reparação, como a do sacrifício pelo pecado, pertencem ao sacerdote. É uma coisa santíssima. O sacerdote tomará sangue do sacrifício de reparação, pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito. Depois o sacerdote tomará uma parte do meio litro de azeite e derramá-lo-á na palma da sua mão esquerda. Depois molhará o indicador da mão direita no azeite que está na mão esquerda e fará com o indicador 7 aspersões diante do Senhor. Do azeite que lhe ficar na palma da mão, o sacerdote porá uma parte sobre o lóbulo da mão direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito, por cima do sangue da vítima de reparação. O sacerdote porá o resto do azeite que ainda lhe ficar na palma da mão sobre a cabeça daquele que se purifica e fará por ele o rito de purificação diante do Senhor. Então o sacerdote oferecerá o sacrifício pelo pecado e fará o rito de purificação por aquele que se purifica da impureza. Depois oferecerá o holocausto. O sacerdote oferecerá este holocausto sobre o altar, juntamente com a oblação. Fará assim o rito de purificação por ele, e o homem ficará puro. Se o homem for pobre e os seus recursos insuficientes, tomará apenas um cordeiro para o sacrifício de reparação e que será oferecido no rito de apresentação para obter a purificação dos seus pecados. Tomará também 1/10 de efá de flor de farinha, amassada com azeite para a oblação, e meio litro de azeite. Levará ainda, conforme as suas posses, 2 rolas ou 2 pombos,
um para o sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. No 8º dia da sua purificação, apresentá-lo-á ao sacerdote à entrada da tenda da reunião diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro para o sacrifício de reparação e o meio litro de azeite, e fará com eles o rito de apresentação diante do Senhor. Depois de imolar o cordeiro do sacrifício de reparação, o sacerdote tomará um pouco do sangue da vítima e pô-lo-á sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito. O sacerdote derramará então uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda. Com o indicador da mão direita fará 7 aspersões diante do Senhor com o azeite que tem na mão esquerda. Depois porá um pouco de azeite que está na sua mão sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito. Isto é, nos mesmos lugares em que pôs o sangue da vítima de reparação. Porá o resto do azeite que ficar na palma da sua mão sobre a cabeça daquele que se purifica, a fim de obter para ele a purificação diante do Senhor. Oferecerá depois uma das rolas ou um dos pombos, conforme os recursos, um como sacrifício pelo pecado, outro como holocausto além da oblação. E assim fará o sacerdote a purificação diante do Senhor por aquele que se purifica. Estas são as leis para a purificação daquele que teve uma chaga de lepra e que não tem mais posses para se purificar. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando entrardes na terra de Canaã, da qual vos darei posse, se eu puser a lepra numa casa da terra que possuireis, o proprietário da casa irá ter com o sacerdote dizendo-lhe: Parece-me que na minha casa há uma mancha de lepra. O sacerdote, antes de entrar na casa para examinar a mancha, ordenará que a esvaziem para que não fique contaminado tudo quanto nela se encontre. Depois, o sacerdote entrará para inspecionar a casa. Examinará a mancha e, se verificar que está nas paredes da casa e apresenta cavidades esverdeadas ou avermelhadas, mais fundas do que o nível da parede, o sacerdote sairá da casa e fechá-la-á por 7 dias. Voltará ali no 7º dia, e se verificar que a mancha alastrou pelas paredes da casa, mandará arrancar as pedras atingidas e ordenará que as lancem fora da cidade num lugar impuro. Depois mandará raspar a casa por dentro ao redor da mancha e lançar o pó que for raspado fora da cidade num lugar impuro. Colocar-se-ão outras pedras no lugar das primeiras, tomar-se-á outra argamassa e rebocar-se-á a casa. Se a mancha tornar a aparecer na casa, depois de se ter arrancado as pedras, raspado e rebocado a parede, o sacerdote voltará ali para a examinar. Se a mancha alastrar na casa, é uma lepra corrosiva e a casa é impura. A casa deve ser demolida e as pedras, a madeira e toda a argamassa serão levadas para fora da cidade, para um lugar impuro. Quem entrar na casa durante o tempo em que estiver fechada, ficará impuro até à tarde. Aquele que dormir na casa lavará os seus vestidos, e aquele que nela comer também os lavará. Mas se o sacerdote, ao voltar à casa, verificar que a mancha não alastrou, depois de a casa ter sido rebocada, declarará a casa pura, porque a mancha desapareceu. Para purificar a casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisope. Imolará uma das aves sobre um vaso de barro com água pura. Tomará a madeira de cedro, o ramo de hisope, o pano vermelho e a ave viva, e molhá-los-á no sangue da ave degolada e na água pura, aspergindo a casa 7 vezes. Purifica assim a casa com o sangue da ave, com a água pura, com a ave viva, com a madeira de cedro, com o ramo de hisope e com o pano vermelho. Depois deixará partir a ave viva em plena liberdade para fora da cidade, e fará assim a purificação pela casa que ficará pura. Estas são as leis acerca de todas as manchas, de lepra e de tinha, da lepra do vestuário e das casas, dos tumores, dos herpes e das manchas, a fim de distinguir quando uma coisa é impura e quando uma coisa é pura. Esta é a lei da lepra. Salmo 75. Ao diretor do coro, segundo não destruas. Salmo de Asaf, cântico.
Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos. Tu estás perto, proclamamos as tuas maravilhas. No momento em que eu decidir, eu vou julgar com retidão. Mesmo que tremam a terra e os seus habitantes, sou eu quem sustenta os seus pilares. Digo aos arrogantes: não sejais insensatos, e aos ímpios: não sejais altivos. Não levanteis tão alto a cabeça, não pronuncieis palavras insolentes. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o julgamento. Deus é que é o juiz. A uns condena, a outros absolve. Na mão do Senhor há uma taça cheia de vinho forte a espumar. Dela dá a beber aos malvados da terra, e eles sorvem-na até ao fim. Eu, porém, louvarei o Deus eterno, entoarei salmos ao Deus de Jacó. Ele destrói a altivez dos ímpios, mas o poder dos justos será exaltado. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, pertenço ao movimento das equipas Jovens Nossa Senhora. Estou a dar estes passos com vocês, a aprofundar a história da salvação. Estamos a caminhar pelo deserto com o povo de Israel. Estamos também a escutar as palavras que Deus dá no livro do Levítico. Hoje vamos aprofundar o capítulo 21 do livro do Êxodo, o capítulo 14 do Levítico e também o Salmo 75. Uma das coisas que nós vamos aprendendo com a vida é que a forma como habitualmente tratamos os outros está relacionada com a forma como nós já fomos tratados. Ou está ligado ao ambiente que nos formou, o ambiente onde crescemos. Quer seja a maneira como os outros nos trataram, quer seja o ambiente onde crescemos, isso tem uma enorme influência na maneira como nós nos relacionamos com os outros e tratamos os outros. E por isso não é de estranhar que vejamos nestas passagens que ouvimos o povo de Israel com escravos. Parece um bocado estranho, não é? Quem diria? Então, mas eles foram escravos no Egito e agora há aqui umas palavras acerca da maneira de lidar com os escravos. Isso significa que o povo tinha escravos, mas isso não faz sentido nenhum. Não, parece estranho, mas a verdade é que isso é que era o normal. Essa era a normalidade para eles, um mundo onde existem escravos. Eles cresceram nesse mundo, foram formados dessa maneira, foram tratados dessa maneira. E podemos até achar estranho que o próprio Deus nestes livros ofereça leis sobre o modo de lidar com os escravos. Parece uma contradição. Deus devia logo proibir. Deus agora está a fazer uma aliança. Deus devia logo proibir. Dizer logo, vejam lá o que vocês sofreram no Egito. Foi muito mau. E por isso dou-vos um mandamento novo. Amai-vos como eu vos amei. O Monte Sinai podia ser já o momento em que eles escutam isto. Portanto, vamos lá acabar com a escravatura, vamos lá começarmos a amar uns aos outros como o meu filho Jesus vai vos amar. Só que não é assim que a Escritura funciona. Isto vai ser muito importante para percebermos bem o dinamismo da Sagrada Escritura. Deus é um Deus pedagógico que vai ensinando o povo, pouco a pouco, sobre a verdade da vida, sobre a dignidade de cada pessoa, de cada filho de Deus. Deus vai mostrando gradualmente o que é que está certo e o que é que está errado. Não descarrega de maneira imediata tudo. Nem o povo estaria preparado para tal. Então nós temos de nos habituar à ideia de que a Bíblia é também uma história não imediata, mas onde vamos ver uma evolução a acontecer. Até nas próprias leis que Deus dá. Deus pega no povo onde eles estão.
E isto também é sinal de uma condescendência da parte de Deus. É Deus que, de alguma maneira, não espera que eles já estejam ideais para começar uma história e para começar a ensiná-los. Deus vai ter ao lugar onde eles estão e começa a partir daí. A Bíblia é esta história de uma evolução que vai acontecendo. E às vezes pega-se erradamente na Bíblia e vemos assim umas coisas escritas e umas leis escritas que parecem completamente contraditórias e completamente desadequadas e pegamos nisso sem contexto e dizemos: está aqui uma falha na Bíblia, e depois dizem que a Bíblia diz verdades, mas está aqui uma coisa, está aqui a falar da escravatura, como é que é possível? Mas não é assim que devemos ler a Bíblia. Deus está a ensiná-los pouco a pouco, quase como um pai que ensina um bebê, não lhe ensina tudo. Ensina o que aquele bebê pode aprender naquele momento e consegue compreender naquele momento. Deus sabe onde é que quer levar o povo, mas começa ali. Então habituemo-nos a ver na Escritura este grande percurso em que o próprio modo de entender Deus, o próprio modo de interpretar Deus, o próprio modo de interpretar o que Deus quer, vai evoluir. E algumas regras que aparecem escritas nestes livros que estamos agora a aprofundar têm e vão ter condicionantes históricas, condicionantes culturais. E ainda vamos ver um modo de interpretar a moral ou o próprio Deus, ainda com esse enviesamento cultural e histórico. É normal. E pouco a pouco Deus vai destapando o véu e vai clarificando a verdade. Lá chegaremos a Cristo. E em Cristo vamos ver a plenitude da revelação. Então aí sim, aí vamos ver um amai-vos como eu vos amei. Aí vamos ver o bom samaritano. Vamos ver este convite à caridade. Uma caridade absoluta. Mas temos de aceitar o caminho até lá chegar. Então, é também à luz de Jesus, e à luz da vida de Jesus, e à luz do que ele ensinou, que nós depois podemos fazer o caminho para trás, viajar para os livros do Antigo Testamento e fazer essa distinção, esse discernimento. Quais destas normas têm uma dimensão mais circunstancial e quais destas normas já têm um caráter eterno, universal? A vida de Jesus é que nos vai dar essa luz para sabermos distinguir. Por exemplo, ouvíamos hoje no livro do Levítico algumas indicações sobre a maneira de lidar com a lepra. Como é óbvio, nós sabemos que, à luz de Jesus, nós não estamos obrigados a lidar com este tipo de doença ou com qualquer outra. Não tem de ser daquele modo literal. E isso também podemos distinguir à luz da maneira de viver de Jesus. É só um exemplo que encontrávamos hoje no livro do Levítico. Vamos depois ver a vida da Igreja, auxiliada pelo dom do Espírito Santo e já aguardando a revelação definitiva de Jesus, que vai descobrindo, à medida que a história avança, nas situações concretas da vida, aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é a verdade, aquilo que é a verdadeira caridade, de acordo com o que Deus mostrou. Mas por agora, aceitemos este modo pedagógico de Deus fazer caminho com o povo. Senhor Jesus, Tu és a plenitude da verdade e Tu és a plenitude da revelação. Vem hoje também ao nosso encontro. Encontra-nos no lugar onde estamos, com aquilo que compreendemos, com aquilo que trazemos da nossa história, da maneira como fomos educados e formados. Começa hoje um caminho connosco. E mesmo que hoje não consigamos compreender tudo, dá-nos hoje a luz que precisamos para dar um passo, para perceber melhor a Tua vontade, para descobrir o que significa viver em abundância. Amém.
A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 39. Amanhã já vamos para o dia 40. 40 é um grande número. Até amanhã, um abraço em Cristo.